Áries, você já sentiu que algo está prestes a terminar, mas não sabe exatamente o que é? Como se o ar ao seu redor estivesse carregado com sinais que você ainda não pode decifrar. Talvez um sentimento que o acompanha quando você acorda, ou um pensamento insistente que retorna quando tudo está em silêncio. Hoje você não chegou aqui por acaso. Essa leitura, inspirada nas visões de Baba Vanga, é carregada com mensagens muito específicas para você. E acredite, há algo que sua alma precisa ouvir. Antes de continuar, quero fazer uma pergunta muito simples, mas muito importante. Onde você está assistindo a este vídeo? Eu adoraria conhecer sua cidade, seu país. Este canal, Abundância Budista, é um espaço onde muitas almas acordadas são encontradas. Ler seu comentário não só está feliz, também me permite sentir que você está aqui comigo, compartilhando essa energia. Você não está sozinho, Áries. Você não está sozinho. E se algo dentro de você está inquieto ultimamente, se você sente que está à beira de uma decisão ou despedida de que não sabe nomear, respire fundo, porque o que você está prestes a descobrir pode trazer clareza onde há apenas perguntas hoje. Baba Vanga não falou com todos. Suas mensagens eram como rajadas realmente destinadas a quem ele estava realmente pronto para recebê-las. E você, Áries, você está pronto, porque maio de 2025 marcará um ponto de interrupção. Um palco fecha. Não porque você falhou, mas porque algo novo está chamando. E essa ligação começa, apenas com uma despedida que você não pode evitar. Mas isso o levará diretamente a Áries. Eu sei que a palavra Deus pode ressoar como algo difícil, até injusto. Você, que carrega o fogo como banner, que avançou sem olhar para trás, que prefere se queimar para ficar imóvel, você provavelmente não se dá bem com as finais. Mas há momentos, como os que Baba Vanga visualizou para você em maio de 2025, nos quais o universo não pede sua permissão, apenas age. E quando isso acontece, o que parecia estável começa a balançar. O que você considerou com certeza começa a desmoronar. Mas não é um castigo, é uma limpeza, é lançamento. Esse adeus que está chegando, e você já sente, mesmo que ainda não o tenha nomeado, não precisa ser trágico. Nem todas as despedidas vêm para quebrar você. Alguns parecem voltar para si mesmo, para levar o peso do que não vibra mais com sua nova frequência. Pode ser um relacionamento que, embora cheio de memórias, parou de crescer. Talvez seja um ambiente de trabalho em que você não possa respirar. Ou mesmo uma versão antiga de você que você costumava defender, mas que não representa mais o que você sente ou o que deseja construir. A coisa mais desafiadora desse processo não é dizer adeus, é aceitar que você deve fazê-lo, mesmo que ainda haja amor, costume ou medo do que virá mais tarde. Mas Áries, é aqui que sua coragem se torna sua ferramenta mais sagrada, porque você foi projetado para o início, mesmo que o preço seja liberado. Baba Vanga, em seu silêncio enigmático e profundo, viu uma figura como você enfrentando um limiar, uma porta que não se abre empurrando, mas liberando a bagagem. Você está carregando algo que não precisa mais? Uma história, um ressentimento, uma lealdade a alguém que não anda mais com você? Mês será como um vento forte que o empurra para a frente, e se você resistir, isso doerá mais. Mas se você confiar, sentirá alívio. Há um fechamento que não pode mais ser adiado. Você sabe disso. Você o intui em sonhos confusos, em discussões repetidas naquele sentimento de isso não me enche. E mesmo se você repetir que pode suportar um pouco mais, que talvez o amanhã mude, que é apenas um estágio, o universo já decidiu que é hora. E quando o universo fala, a melhor coisa que podemos fazer é ouvir. Eu quero falar com você sobre uma cena que veio até mim enquanto canalizava esta mensagem para você. Um guerreiro que carrega uma espada brilhante, mas carrega consigo uma antiga armadura oxidada que pesa mais do que ele o protege. Essa armadura é você, Áries. Ou melhor, você era você. Porque você mudou. Porque o que funcionou para você antes, agora tarde. Porque esse papel de eu posso com tudo não é mais mantido quando o que você mais precisa é dar a si mesmo, não dor,
mas para a verdade. E a rendição não está perdendo. Está tendo a coragem de olhar para frente, ou seja, com a alma. Obrigado pelo vivido, mas não posso continuar aqui. E isso, Áries, é uma das decisões mais poderosas que você pode tomar. May não apenas trará um fechamento, isso também trará entendimento. Por quê? Aquela peça do quebra-cabeça que você não entendeu, essa mensagem escondida por trás de tanto esforço, sem recompensa, você vai olhar para trás e entender por que tudo tinha que ser assim, porque essa pessoa se afastou, porque esse projeto falhou, porque esse estágio parecia tão interminável. Você verá que não perdeu tempo, que você estava preparado, que cada interrupção foi uma liberação disfarçada. Essa despedida será como uma tempestade breve, intensa, mas purificadora. E sim, você pode chorar, você pode sentir raiva, nostalgia ou até vazio, mas não confunda o vazio com a perda. Às vezes é apenas espaço necessário para outra coisa entrar. E é aqui que começa o mais bonito desse processo, o renascimento, porque Áries não termina. Áries renasce. Áries ressurge de suas próprias cinzas com mais força, mais clareza, mais autenticidade. Mas ainda não quero avançar. Antes de falar sobre essa transformação interna que o espera, preciso que você pare por um momento. Pausa. Respire profundamente. Pergunte-se honestamente: o que estou mantendo que não quero mais? O que eu temo lançar? Que parte de mim se apega à dor por não saber quem eu seria sem ele? Você não precisa de todas as respostas agora, mas você precisa do valor para fazer as perguntas. Porque na época que você faz, você não está mais pego no passado. Você está tomando as rédeas do seu presente. E bem ali, quando você para de olhar para trás e dá o primeiro passo com o coração limpo, tudo começa a mudar. Esse é o poder que Baba Vana viu em você, Áries. Não é o poder de resistir para sempre, mas saber quando liberar e permitir algo muito maior para guiá-lo onde você sempre pertencia. E exatamente quando a porta fecha, exatamente quando você sente que não há mais nada, você começará a ver o que eu realmente estava esperando por você. Áries, quando algo vai, algo dentro de você também muda. Não há despedida que não remova camadas profundas de nossa alma. E o que começa a emergir, quando você libera o que não vibra mais com você, é uma nova versão de você. Silencioso no começo, desconcertante, mas inegável. E essa versão está nascendo agora. Não de repente, não com fogos de artifício, mas no seu ser mais íntimo. Baba Vanga viu claramente. Áries atravessa em maio de 2025 um limiar de transformação interna tão profunda que muitas coisas que o motivaram antes, agora elas simplesmente pararão de importar. Não porque eles são ruins, mas porque eles não o representam mais. É como se você olhasse no espelho e visse um rosto de família, mas com uma aparência diferente, mais sereno, mais sincero, livre. Esta transformação não é fácil, nunca é, porque para se encontrar, você primeiro precisa perder um pouco. E você, Áries, que sempre era forte, que sempre sabia o que fazer, agora está em um lugar onde as certezas se dissolvem, onde a ação não é a primeira, onde o fogo deve aprender a ser grelhado, a se manter sem queimar, para iluminar por dentro. Durante maio você começará a notar sinais claros dessa alteração. Coisas pequenas, mas significativas. Pessoas que anteriormente geraram interesse, agora o incomodavam. Lugares onde você costumava se sentir confortável, agora eles o incomodam. Opiniões que anteriormente o influenciaram, agora simplesmente deslizam. E não é que você esteja frio ou desconectado. Você está mudando. Você está entrando em uma fase em que não age mais por impulso, mas a propósito. Este é um processo profundamente espiritual, Áries, porque força você a olhar, a reconhecer suas sombras, mas também a abraçar sua luz, para entender que nem tudo o que eles ensinaram era verdade, que muitas de suas batalhas internas não tenham sido suas, mas a lealdade invisível para velhas feridas que você não precisa mais carregar. Você se sentiu mais introspectivo ultimamente? Mais reflexivo? Mesmo um pouco isolado? Não se preocupe.
Você não está perdendo sua essência. Você está voltando para ela, porque no barulho da vida cotidiana, às vezes esquecemos o essencial. E você está se lembrando quem você é, o que o move, o que te acalma. Você está retornando à origem, mas com a sabedoria dos vividos. Uma das coisas mais poderosas dessa transformação será o seu novo relacionamento com o tempo. Áries, você que sempre foi rápido, começará a desacelerar, não por fraqueza, mas por escolha. Você descobrirá o valor do silêncio, o poder de uma pausa, o milagre de observar sem ter que reagir. E isso, Áries, será seu maior ato de rebelião na frente de um mundo que sempre o ama em movimento. E não apenas isso. Você também começará a escolher diferente, pessoas mais profundas, projetos mais coerentes, mais conversas verdadeiras. Suas escolhas serão mais refinadas, mais conectadas à sua nova energia. Você parará de gastar sua luz sobre aqueles que não sabem como recebê-la. E esse discernimento, essa nova clareza, será uma das suas maiores vitórias. Há algo que você deve saber. Essa transformação não será entendida por todos. Alguns pensam que você mudou demais, que você se mudou, que você se tornou estranho. Mas não pare, não explique, não peça permissão. Quem não pode ver sua evolução simplesmente não está pronto para acompanhá-la. E tudo bem, porque nesse processo não é por favor, é sobre acordar. Você vai perceber que o que o machucou antes não o toca da mesma forma. Que o que eu o alterei antes, agora isso apenas informa. Que o medo que anteriormente o paralisou, agora o leva. Porque você aprendeu algo essencial. Que seu valor não depende do que você faz, mas do que você segura dentro de você quando tudo do lado de fora parece desmoronar. E ali, bem ali, sua maior transformação começa. O emocional. Você vai começar a perdoar, parar de lutar contra o que era, para liberar expectativas, imagens antigas, versões quebradas suas. Você vai se reconciliar com sua história. Não como vítima, mas como criador. Você vai olhar para suas feridas não como cicatrizes, mas como mapas. Mapas que o trouxeram aqui. E você vai agradecer. Mas também haverá momentos de confusão. Dias em que você perguntará se está fazendo a coisa certa. Se essa calma é real ou apenas uma fuga. Se esta nova versão tem força suficiente para sustentar o que está por vir. E a resposta será sim. Porque essa mudança não é uma moda. Não é temporário. É uma evolução que vem da sua alma. E sua alma, Áries, já estava cansada de fingir, correndo para correr, de cumprir o que era esperado de você. Agora ele quer autenticidade, ele quer verdadeiro, ele quer paz. E você vai dar a ele, não porque você tem todas as respostas, mas porque finalmente está disposto a ouvir as perguntas que evitou por tanto tempo. Haverá um dia em maio, não sei exatamente qual, onde algo dentro você clicará. Talvez seja quando você acordar. Talvez esteja no meio de uma conversa. Talvez esteja andando sozinho, sem rumo. Mas naquele dia, Áries, você sentirá que não é mais o mesmo. Que algo se reorganizou em você. Que você não precisa mais convencer, tentar, empurrar. Apenas seja. Apenas respire. Apenas sendo. E esse será o seu sinal. E você sabe o que vai acontecer a seguir? Que você começará a atrair outra qualidade das pessoas. Pessoas mais conectadas, mais consciente, isqueiro, porque sua vibração terá mudado, E o universo sempre responde a isso. Para o que é exal, o que você segura, ao qual você acha que merece. Essa transformação também trará um novo relacionamento com o divino, com essa força superior que você sempre sentiu, mas nunca havia entendido completamente. Porque quando se muda por dentro, a alma se torna mais receptiva, mais disponível, mais claro. E nessa clareza, Áries, você começará a receber um guia, uma presença, uma certeza suave, mais constante. Áries, após uma profunda transformação como a que você está vivendo, há um momento muito especial em que algo sutil mudanças. Não é algo visível, não é algo que você possa dizer facilmente aos outros. É algo que parece, algo que vibra, que o acompanha,
que o rodeia, é a conexão divina que começa a estar presente em sua vida de uma nova maneira. Baba Vanga previu claramente: quando Áries lançar, ele é limpo, e quando é limpo, vira o canal. Mei não é apenas um mês de ruptura e mudança para você. É o começo de um novo relacionamento com o invisível, com o que você não pode tocar, mas sentir. Você não está sendo guiado pela lógica ou impulso, como antes. Você está começando a ser guiado por algo muito maior, uma energia sagrada que o conhece melhor do que ninguém, que esteve com você mesmo quando você pensou que estava sozinho. A presença divina se manifestará suavemente, mas constante, talvez através de uma frase que você ouve de alguém e faça você pensar. Talvez através de uma música que soa exatamente quando você mais precisa, ou por causa desse sonho que é repetido e que a princípio você ignora, mas depois percebe que é uma mensagem clara. Áries, este mês não ignora os sinais, porque o que parece coincidência é na realidade sincronicidade. Você notou como sua intuição se tornou mais aguda? Como você começa a sentir as coisas antes que elas aconteçam? Como seu corpo reage diante de sua mente? Isso não é acidente. Essa é a voz do divino dentro de você. Você não precisa mais cuidar. Deus, ou você escolhe chamá-lo, está começando a falar diretamente com você. E você está começando a ouvir. Mas para que essa conexão se fortaleça, você precisa de espaço, silêncio, intenção. Áries, você que estava sempre se movendo, agora está aprendendo a parar de ouvir, para honrar a quietude, porque é aí que vêm as respostas. Não se trata mais de ter fé cega, mas de experimentar a fé como certeza. Não tem certeza de que tudo sairá como você quiser, mas que tudo está se desenvolvendo exatamente como sua alma precisa. Nesta fase, você também sentirá um tipo de proteção que não pode explicar. Situações que anteriormente transbordam, você é resolvido sozinho. Pessoas que não se saíram bem se afastam sem você fazer nada. Você se sentirá acompanhado mesmo no meio da solidão. Como se houvesse uma força invisível que o sustente, isso suaviza seu caminho, que ilumina exatamente onde havia apenas sombras. E essa força é você, conectado ao divino. Porque sim, Áries, você também faz parte do sagrado. Você não precisa demonstrar nada. Você não precisa fazer rituais perfeitos ou repetir palavras mágicas. O que você precisa é abrir seu coração. Respire de consciência. Ouça com humildade e permita que você acredite, mesmo quando ainda não vê. Uma das revelações mais profundas deste mês será entender que você não está aqui por acaso, que existe um propósito maior que o sustenta e que esse objetivo não é uma meta, não é uma conquista, não é uma validação externa, é uma frequência, é um estado de ser. É aquela paz que você sente quando está alinhada, quando cada parte de você repousa no presente, sem a necessidade de fugir para o futuro ou se esconder no passado. Aconteceu com você que você pensa em alguém e de repente liga para você? Ou o que você acha que deve evitar um lugar ou uma pessoa, sem saber o porquê, e então aprecia ter ouvido esse sentimento? Esta é a sua conexão ativando. Este é o seu canal divino fortalecendo. E quanto mais você confia nele, mais claro o caminho. Às vezes este guia o leva a lugares desconfortáveis. Nem sempre será doce e calmo. Às vezes você se sentirá como um shake, como um empurrão. Mas mesmo isso será uma bênção, porque você não está mais sendo guiado pelo medo. Você está sendo guiado pela verdade. E a verdade, Áries, nem sempre é confortável, mas ela é sempre libertadora. Neste mês, você também sentirá uma necessidade crescente de procurar respostas além do óbvio. Você pode estar interessado em meditação, oração, escrita intuitiva. Você pode começar a ler sobre tópicos que pareciam irrelevantes, mas agora eles ressoam profundamente com você. Não ignore essa curiosidade. É sua alma querendo lembrar. É o seu espírito se reconectando com sua origem. E algo muito importante, sua sensibilidade aumentará. Você vai se sentir mais. Todos. Beleza, injustiça, amor, tristeza. E isso pode assustá-lo. Pode fazer você se sentir exposto, frágil. Mas não feche.
Não endureça novamente. Essa sensibilidade é o seu presente. É o que permitirá que você veja além das aparências. É o que vai mantê-lo acordado. Porque quando você está conectado, Áries, você também se torna espelho para os outros. Irradia. Você inspira, você atrai. E sim, também incomoda aqueles que ainda não se atrevem a mudar. Mas essa não é sua responsabilidade. Sua única tarefa é sustentá-lo em sua verdade. Caminhar com fé. E permita que o divino haja através de você, não apenas para você. Essa conexão também lhe dará forças para dizer não, para proteger sua energia, escolher com sabedoria, porque quanto mais você é de Deus, mais claramente você verá quem está alinhado com você e quem não é. E aqui, Áries, é onde entra a parte mais delicada desse processo, porque ao levantá-lo, ao alterar sua frequência, quando você começa a ver com mais clareza, você perceberá algo inevitável. Nem todos os que estão ao seu redor vibram com você. Nem todos vão celebrar seu despertar. Nem todo mundo vai querer vê-lo avançar. Áries, quando sua luz se torna mais clara, mais intensa, mais honesta, você também começa a notar as sombras ao seu redor mais acentuadamente. Não porque você está cercado por escuridão, mas porque agora você vê o que era despercebido anteriormente. Esse é um dos sinais mais fortes do seu despertar espiritual. O filtro cai, a máscara do outro também. E nessa clareza, você começa a perceber algo que pode doer, mas é necessário. Nem todos aqueles ao seu redor vibram com você. É difícil aceitar isso, certo? Porque você, com seu coração leal, com seu impulso de cuidar e proteger, muitas vezes mantém mais links de memória do que para a verdade. Você continuou compartilhando com as pessoas apenas porque elas estavam lá em algum momento importante. Embora hoje não acrescentem mais. Embora hoje subtraem a energia. E é isso que começa a ser evidente neste mês de maio. Que alguns laços devem se soltar. E outros simplesmente soltassem. Baba Vanga ouviu vir. Ela avisou sobre as pessoas que ficam perto. Mas não do amor, mas do medo. Pessoas que projetam suas frustrações em você, que o enchem de dúvidas para não ajudá-lo a refletir, mas para impedir seu avanço. E eles fazem isso gentilmente, com cuidado. Às vezes eles disfarçam seu desconforto com conselhos, às vezes eles se apresentam como preocupados com você, mas eles realmente não apoiam a versão que está sendo lançada. Ultimamente já aconteceu que, ao compartilhar seus novos sonhos, seus desejos de mudança, alguém responde com ceticismo? Ou diga a você, tenha cuidado, isso não é realista, é melhor como você é. Isso não é um conselho inocente, Áries. É uma semente de dúvida. E você, que está em um momento de renascimento, não pode se dar ao luxo de deixar essa semente germina. A coisa mais difícil sobre esse estágio é que muitas dessas pessoas não são inimigos, eles não são maliciosos. Eles estão próximos. Eles fazem parte da sua vida diária. Eles são aqueles que você costumava ouvir sem questionar. Mas hoje você não pode lhe dar essa permissão, porque você está começando a proteger algo muito valioso. Sua energia, seu processo, sua paz. A clareza que chega em maio não é apenas para você ver o caminho que se abre na sua frente. É também para você observar com quem você caminha. E aqui vem uma escolha muito importante, Áries. Você continuará compartilhando sua luz com quem não a respeita? Você vai continuar deixando os outros interferirem em suas decisões, mesmo que sejam sutis, apenas por costume? É hora de revisar seu ambiente. Sentir, não apenas pense, porque seu corpo o avisa. Ele faz isso quando você deixa uma conversa se sentindo esgotada, quando você está perto de alguém e sua cabeça dói. Quando você cala a boca por não se incomodar, mas por dentro você sabe que algo não está certo. Ouça esses sinais. Esse é o seu sistema espiritual dizendo, não está aqui. E não se trata de se tornar desconfiado, não fechar o coração. É sobre escolher, com mais consciência, com mais respeito por si mesmo. Trata-se de reconhecer que nem todos merecem conhecer seus planos, que há batalhas que é melhor lutar em silêncio. Essa discrição é uma forma de sabedoria quando você está construindo algo novo.
Mei mostrará claramente a você que o eleva e quem te pesa. E não com drama, não com conflito, mas com sinais sutis, mas fortes. Pessoas que desaparecem sem explicação, outros que insistem em ficar, mas apenas procuram você quando precisam de você. Amizades que não são mais sentidas como um lar, conversas que não têm alma. Áries, nada disso é coincidência. Está limpando, é realinhamento. Mas também, e isso é importante, você começará a notar quem é que fica sem pedir para você mudar. Quem olha para você e vê sua essência, mesmo quando você está em dúvida. Quem ouve você sem julgar. Esses são os links que devem crescer. Esses são os que valem a pena nutrir. E você os reconhecerá, porque se sente mais com eles, não menos. A presença divina que foi ativada em sua vida também começa a guiá-lo nisso. Você sentirá um impulso interno que o afasta de certos lugares, o que faz com que você cancele planos sem motivo lógico, o que o leva a permanecer em silêncio quando seus impulsos falavam antes. Ouvir. Obedece que a chamada. Você não precisa explicar suas escolhas para ninguém. Você só precisa honrar o que sente. E se você decidir se afastar de alguém, faça-o com amor, sem ressentimento. Não há necessidade de discutir. Às vezes, a maior expressão de amor é se afastar, antes de contaminar o vínculo com censuras. Você pode abençoar alguém em silêncio e seguir seu caminho. Nem tudo tem que terminar mal para terminar. Nem tudo tem que doer fechar. Baba Vanga diz que o coração limpo sempre será protegido. Mas essa proteção também requer responsabilidade. Você não pode continuar expondo você a energias que você sabe que elas não o fazem bem. Você não é mais o mesmo. Sua alma sabe disso. Seu corpo grita. E agora você tem que agir em coerência com essa verdade. Eu sei que pode ter medo de ficar mais sozinho. Isso deixando ir certas pessoas faz você se sentir vazio por um tempo. Mas esse vazio não é punição, é espaço. E o universo odeia o vazio. Em breve, ele o preencherá com novas pessoas, com experiências que estão na sua altura vibratória, com relacionamentos que não exigem reduzir para se encaixar. E aí, bem ali, o novo ciclo começará. Porque depois de limpar seu ambiente, sua energia muda. E com ela, todo o resto. As oportunidades inesperadas aparecem. Os projetos que foram presos são reativados. As pessoas que falam sua linguagem emocional cruzam seu caminho sem esforço. Tudo começa a fluir. Mas para que isso aconteça, Áries, você primeiro precisa abrir espaço. E faça isso com determinação, com maturidade, com fé. Porque toda vez que você escolhe sua paz acima do costume, toda vez que você diz não mais da autoestima, você está enviando um sinal para o universo. Estou pronto para o novo e que o novo está chegando. Você sente, certo? Há algo no ar, uma mudança que você não pode citar, mas que você sabe que está já a caminho. Um sentimento que finalmente algo importante começará. Áries, esse novo começo está mais próximo do que você imagina, mas não chegará como você espera. Vai chegar, Áries! Depois de tanto lançamento, de muito olhar para dentro, limpar e ajustar seu ambiente, algo começa a se mover no horizonte. No começo, você mal se sente. É sutil, como um sussurro, como aquele momento antes do amanhecer em que você sabe que a escuridão está prestes a ceder, mesmo que você ainda não veja a luz. Essa é a energia que começa a cercá-lo neste momento da sua vida. Baba Vanga sabia disso. O grande começo não chega como tempestades. Eles chegam como uma brisa que quase não é intuída, mas tudo muda. Você fez o trabalho, Áries. Você passou pela dor de deixar para trás. Você enfrentou seus próprios medos. Você reconheceu suas sombras. E agora, o universo começa a retornar à clareza. Uma clareza que não vem de respostas externas, mas de uma certeza interior que não precisa mais de validação. Este novo começo que está se aproximando não será barulhento, não será acompanhado por aplausos ou anúncios grandes. Será silencioso, mas firme. Ele será apresentado em pequenas decisões que você adiou anteriormente, sobre oportunidades que não podia ver porque estava olhando para trás.
Ele se manifestará em sua maneira de falar, como você escolhe, na maneira como não negocia sua paz. E o mais poderoso de tudo é que esse renascimento será autêntico. Não será uma tentativa de agradar ou uma máscara para sobreviver. Será a expressão mais pura de quem você realmente é quando parar para se encaixar no que os outros esperam. Você vai se surpreender dizendo não sem culpa, movendo-se para longe sem drama, criando sem a necessidade de perfeição. Porque você entenderá de uma vez por todas que seu valor não está no que você faz, mas no que é. E esse entendimento o tornará livre. Esse novo começo também trará um novo relacionamento com seus desejos. Você não vai querer tudo ao mesmo tempo. Você não sentirá mais a urgência de tentar qualquer coisa. Você aprenderá a receber, para permitir que as coisas cheguem sem ter que persegui-las. Confiar que o universo não se move por pressão, mas por propósito. E aqui há algo que você precisa saber. Muitas das coisas que você sonhou no passado tocarão sua porta novamente, mas desta vez, eles farão isso em uma versão mais madura, mais de acordo com o seu presente. Talvez um projeto que você tenha deixado em pausa, uma ideia que pareceu impossível para você, uma conexão que estava aberta. E agora, com outro olhar, com outra energia, você pode decidir se realmente faz parte do seu caminho ou se era apenas uma estação de passagem. Porque quando se renasce, ele também aprende a escolher diferente. Não é mais formado, ele não se apega mais. Não luta mais para sustentar o insustentável. E isso lhe dará uma nova leveza, um sentimento de expansão interna que o levará a tomar decisões que você parecia impossível antes. Neste novo ciclo, Áries, seu fogo será diferente, menos reativo, mais consciente. Você não queimará por impulso, mas ativará o que merece queimar. Suas verdadeiras paixões, seus laços autênticos, sua missão de vida. E esse fogo, quando é direcionado com intenção, torna-se um farol para os outros. Você também notará que seu relacionamento com a abundância muda, porque você não procurará por falta, mas da plenitude. Não será mais eu preciso chegar, mas estou pronto para receber. Essa diferença de energia transforma tudo. Você fará menos esforço, mas obterá mais resultados. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro. É possível que, nesse processo, as oportunidades comecem a aparecer onde houve apenas obstáculos, propostas inesperadas, encontros que parecem casuais, mas que carregam uma mensagem clara. Talvez uma ligação, um convite, uma encruzilhada. Prestar atenção, nada será aleatório. E ainda mais, seu corpo também sentirá. Talvez você sinta mais energia pela manhã, ou você precisa dormir mais porque está integrando muitas informações emocionais. Você pode sentir a necessidade de mover o corpo para se alimentar de maneira diferente, para cuidar do seu ambiente físico. Tudo isso faz parte do novo começo. É sua alma reivindicando um corpo e um espaço no auge do que está por vir. Mas há algo que você não pode esquecer. Esse novo caminho também exigirá compromisso. Não com os outros, mas com você. Você terá que escolher todos os dias. Volte para você quando se perder. Lembre-se do seu valor quando o mundo quiser fazê-lo balançar. Será fiel mesmo quando ninguém estiver olhando para você. Porque esse renascimento não será linear. Haverá dias de dúvidas, momentos da nostalgia pelo que você deixou para trás. Mas toda vez que você sente vontade de retornar ao antigo por medo do novo, lembre-se disso. Nada que faça você trair vale a pena. E aqui, Áries, um dos maiores presentes deste novo estágio vem: o amor. Mas não qualquer amor. Não é baseado na necessidade ou ilusão, nem aquele que se apega a não ficar sozinho, mas um amor que nasce da liberdade, da escolha consciente, da vibração compartilhada. Porque agora que você limpou, que você curou, que aumentou sua frequência, você começa a atrair relacionamentos para sua medida. Relacionamentos que não exigem você, que não desligam, que não o confundem. Relacionamentos que somam. Eles honram sua luz e andam com você, não na frente ou atrás. E esse amor que já pode estar em sua vida ou vir, será um espelho da sua evolução.
Isso mostrará o quanto você cresceu, quanto você aprendeu a cuidar de si mesmo, quanto você está disposto a compartilhar com abundância, não por falta, mas antes que isso se manifesta completamente, há algo que você precisa olhar, uma parte do seu coração que ainda enrola. Isso ainda está protegido. Isso ainda tem medo de se render completamente. E essa parte também merece atenção. Você também precisa do seu amor, porque o amor que vem não será um abrigo, será um templo. E para entrar nele, você precisa entrar sem máscaras, com uma alma nua, com a verdade à frente. E assim, Áries, enquanto tudo novo começa a se estabelecer em sua vida, com suavidade, com verdade, com beleza, também começa a preparação para receber o amor de uma maneira diferente, não como uma promessa futura, mas como uma possível realidade. Áries, depois de tanta transformação interna, depois de tudo o que você lançou, limpou e reorganizou, há um tempo em que o coração começa a falar de uma maneira diferente. Não grita mais, ele não pergunta mais, não está mais transbordando. Começa a se expressar de um lugar muito mais profundo e sereno, o lugar do renascimento emocional. Porque sim, mesmo que você não tenha notado nada, seu coração renasce. E esse renascimento tem uma vibração diferente, um que não vem do desejo de preencher um vazio, mas do desejo de compartilhar da plenitude. E nesse ponto exato, Áries, o amor começa a mudar de forma em sua vida. Baba Vanga sentiu isso em suas visões. Áries não apenas curaria naquele momento, mas também aprenderia a amar novamente, mas não como antes. Não da urgência ou da necessidade de se sentir visto, não da conquista ou da luta, mas pelo reconhecimento de si mesmo, porque agora você não procura aqueles que o salvam. Você está procurando quem caminha ao seu lado sem alterar sua paz. Isso pode ser particularmente sensível em questões cardíacas. Se você estiver em um relacionamento, notará como surgirão problemas não resolvidos que foram salvos, na esperança de sair. Não necessariamente para criar conflitos, mas limpar, curar, dar ao link uma base mais firme e honesta. Se ambos estiverem prontos para falar sinceramente, para diminuir as defesas e se olhar sem julgamento, isso pode ser um mês de profunda reunião emocional. E se você está sozinho ou sozinho, Áries, o que começa a florescer é a possibilidade real de uma conexão significativa. Talvez alguém já esteja em seu campo, olhando para você com admiração de longe, sem ousar dar o passo. Talvez seja alguém novo que apareça quando você menos espera, com uma energia diferente, familiar e estranhamente reconfortante. Mas não se apresse, não force isso. O amor que vale a pena não vem pela pressão. Chega quando há espaço. E você está criando esse espaço agora, dentro de você, com cada limite você coloca, com cada palavra que você escolhe com consciência, com cada ato de autoestima. Você mudou, Áries. E o amor que você está procurando agora, aquele que você merece agora, também é outro. Você não precisa mais de validação. Você não precisa mais escolher você. Agora você sabe como escolher. E isso muda tudo. Sua energia afetiva está passando por uma espécie de reorganização. Você pode se surpreender ao lembrar os links do passado. Pessoas que o marcaram, relacionamentos que não fecharam. Isso faz parte do processo. Não voltar, mas para entender. Pegar o que serviu e libertar o resto sem ressentimento. Para agradecer o que foi e abre espaço pelo que será. E nessa limpeza emocional, você descobrirá que muitas das feridas que você pensou ainda estavam machucadas. Elas não doem mais. Que muitas das memórias que você carregou tristemente, agora você as vê com amor. Porque você não é mais aquela versão de você que viveu essas histórias. Porque hoje, Áries, você sabe como colocar sua energia onde ela é realmente recebida. Um dos presentes mais poderosos desse renascimento emocional é sua nova capacidade de se conectar da calma. Antes, talvez você se apaixonasse por intensidade, pelo impulso. Agora você começa a se apaixonar pela presença, dos pequenos gestos, do que é construído com o tempo, não o que queima e consumido rapidamente. Você também aprenderá a reconhecer mais claramente quem merece ficar perto. Você não confundirá mais a química
com a conexão. Você não perderá em belas palavras se não houver ações que as apoiem. Sua intuição será seu guia, e seu coração, mais sábio do que nunca, saberá quando abrir e quando se proteger sem travar. E sim, Áries, você pode sentir medo, porque realmente amoroso, depois de tanta dor, depois de tanta reconstrução, dá vertigem, tem medo de confiar novamente. Mas esse amor não é como os anteriores. Esse amor vem quando você já sabe quem você é, quando você não precisa mais de alguém para completá-lo. Você só quer que eu o acompanhe. Haverá momentos neste mês em que você sentirá uma abertura muito forte no peito. Você pode chorar sem motivo, que você sente nostalgia por algo que não sabe o que é, que você se move facilmente. Não se assuste, é o seu coração desbloqueando. É sua energia emocional libertadora depois de tanto tempo indefesa. Deixe-se sentir isso. Não reprimem, não explique. Apenas viva a emoção como parte de sua nova liberdade interior. O amor que vem agora, Áries, não vem para salvá-lo. Ele vem caminhar com você. Ele vem construir, não para resgatar. Ele vem para sustentá-lo nos bons dias e também na incerteza. E você, com tudo o que aprendeu, saberá como cuidar dele sem perder. Baba Vanga viu que esse amor teria um propósito maior. Isso não seria apenas romântico, mas também espiritual. Um amor que desperta, eleva, que desafia-os para crescer. Porque às vezes, Áries, a alma reconhece diante da mente. E você pode se sentir confuso a princípio, sem saber por que essa pessoa o move tanto. Mas você saberá, não por lógica, você saberá do corpo, da energia, a partir dessa certeza que não precisa ser comprovada. E se por enquanto você vê alguém, se você sentir que ainda não há sinais desse amor, não impaciente. Lembre-se de que você está em plena preparação, que esse novo ciclo emocional requer uma base firme, que o que está por vir não será passageiro, será profundo, será durável, mas somente se você estiver realmente pronto para recebê-lo do amor e não por falta. Neste mês, Áries, assuma um compromisso com você. Não se estabeleça. Não volte por medo de ficar sozinho. Não se distraia com meias conexões. Você sabe o que você merece. E o universo também sabe. Mas para ele chegar, você precisa estar alinhado com essa verdade. Seja consistente com o seu desejo. O amor, como tudo nesta vida, também é uma energia. E quando você se limpa por dentro, quando você honra a sua história, quando escolhe sua paz, essa energia começa a se mover a seu favor. Não preencher vazio, mas compartilhar a plenitude de dois caminhos que decidem participar. E assim, Áries, com o coração mais leve, com a mente mais clara e a alma mais acordada, você estará pronto para dar o próximo passo, porque esse renascimento emocional não apenas abre as portas para amar, também o conecta à vida de uma maneira mais autêntica. E a partir dessa autenticidade, você perceberá algo essencial. Áries, se você chegou aqui, não foi por acaso. Você sentiu desde o início. Essa leitura tinha algo para lhe dizer. Algo que talvez você já soubesse dentro de você, mas precisava ouvir outra voz, de outro lugar. Hoje nós visitamos uma viagem poderosa juntos. Começamos a falar sobre uma despedida. Um daqueles que nem sempre são entendidos na época, mas depois transformam tudo. Falamos sobre o quão difícil é lançar, mas também sobre o quão libertador pode ser fazê-lo da consciência. Eu mostrei como, ao fechar um ciclo, algo muito maior começa. Sua própria transformação interna. Vimos como essa transformação o tornou mais introspectivo, mais seletivo, mais conectado ao que realmente importa. Você está se encontrando em uma versão mais honesta e mais consciente, mais alinhada com sua essência. Então falamos sobre sua conexão divina, daquela voz interior que agora começa a ficar mais clara. Como Deus, o universo, a energia suprema, como você prefere chamá-la, começa a guiá-lo sem ruído, sem demandas, simplesmente mostrando sinais, sincronicidades, caminhos, um guia que não vem de fora, mas da alma. E quando a luz interna acende, você também começa a ver mais claramente quem está ao seu lado e quem não.
portanto, falamos sobre os cuidados que você precisa ter com as influências que o cercam. Não para julgar, mas para protegê-lo, para escolher melhor, para manter sua energia apenas com quem ele realmente vibra com você. A partir daí, a vida começou a se mover. Um novo começo apareceu no seu horizonte, mais limpo, mais verdadeiro, mais o seu. Um caminho que é construído a partir da autenticidade, pelo compromisso consigo mesmo. Um começo em que você não precisa mais demonstrar nada. Apenas esteja em paz com quem você é e o que está construindo. E então, tocamos um dos tópicos mais importantes, o amor. Mas não amor como antes, não aquele que machucou, não aquele que você precisava se sentir completo, mas esse amor que agora é apresentado como um reflexo de sua nova versão. Um mais livre, mais saudável, mais recíproco. Um amor que já pode estar em sua vida ou está chegando, mas só será possível se você já estiver preparado para recebê-lo sem máscaras ou medos. Áries. Você pode ver tudo o que mudou dentro de você em tão pouco tempo? Você pode sentir que essa mensagem foi para você, não apenas para o seu signo, mas para o seu momento? Este vídeo não é apenas uma previsão, é um convite. Viver de maneira diferente, para se sentir mais profundo, para confiar mais em você. E agora, quero te perguntar algo do coração. Se você sentiu que essas palavras tocaram uma parte da sua alma, inscreva-se no canal de Abundância Budista. Este espaço não é apenas um canal, é uma comunidade, um abrigo, uma família de almas conscientes que estão aprendendo a viver mais verdadeiras. Aqui, todos os dias, estamos criando conteúdo com amor, com dedicação, com profundidade, porque acreditamos em transformação. Nós acreditamos em você. Como este vídeo, se algo que você ouviu ecoou com você. E por favor, ele diz, eu quero ler sua história. Eu quero saber que parte da mensagem mais tocou em você. Qual foi a sua parte favorita? Qual foi o seu momento de isso é para mim? Mas acima de tudo, eu quero saber algo. Qual é o seu maior sonho hoje? Escreva nos comentários. Este canal é energia viva. E o que você escreve aqui não está perdido, é aprimorado. E se você já se perguntou como pode apoiar esse trabalho, como pode nos ajudar a continuar criando esse conteúdo todos os dias, hoje quero lhe dizer que existe uma maneira simples, mas muito valiosa, de fazê-lo. Ative a opção Valeu Demais abaixo do vídeo. Sim, aquele pequeno botão com um coração. Por meio disso, você pode fazer uma doação voluntária para nos ajudar a cobrir a produção, a edição, o canal e tudo o que implica trazer esse conteúdo todos os dias. Nada é obrigatório, mas tudo é profundamente apreciado. Cada contribuição, no entanto, nos ajuda a seguir. Isso nos ajuda a crescer e, acima de tudo, nos dá força para continuar trazendo mais mensagens, mais guias, mais luz para você e toda a nossa comunidade. Áries, obrigado por abrir seu coração. Obrigado por permitir que você receba esta mensagem. Obrigado por acreditar, mesmo quando tudo parece incerto. E se você quiser continuar se aprofundando, se quiser mais leituras, mais mensagens como essa, explore o canal. Há muito mais esperando por você. Leituras para cada signo, para cada momento, para cada emoção. Lembre-se disso. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você está exatamente onde deveria estar. E o melhor ainda está por vir.